Voltando, meus amores, aqui no capítulo 19 de Isaías, ok? Vamos começar a nossa segunda parte do vídeo. Profecia contra o Egito. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz, que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos Exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e os canais murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo, e na própria foz do rio, tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará. Será levado pelo vento e ressecará e desaparecerá. Os pecadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes nas águas desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se despedaçarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passarão de insensatos. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao Faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os meus sábios que mostrem a vocês se é que eles têm conhecimento de que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito? Tornam-se tolos os líderes de Zoan, e os mefins são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou sobre eles O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levaram o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta de seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã, jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito. Em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Será um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos do Egito, da terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores. Ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer os egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito sejam o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. Profecia contra o Egito e a Etiópia.
No ano em que o general enviado por Sargón, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal de advertência contra o Egito, contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiaram na Etiópia se vangloriavam no Egito, terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: veja o que aconteceu com aqueles em quem confiavam e quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Assíria. E agora, como escaparemos? A profecia contra a Babilônia. A advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão vã a luta. Média feche o cerco. Média feche o cerco, porque põe o fim em todo gemido que ela provocou. Diante disso, ficarei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer, que eu tanto adorava, transformou-se em um terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor. Vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie todo o que se aproximar. Quando ele ver carros com aparelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem o homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ao meu povo malhado na eira, como eu conto a vocês o que vi, da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Profecia contra Edom. A advertência contra Dumã. Gente de Seir me pergunta: guarda quanto ainda falta para acabar a noite. Guarda quanto falta para acabar a noite. O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. E se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Profecia contra a Arábia. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de Dedanitas, que acompanham os bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de 1 ano e nem um dia mais, toda a polpa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Profecia contra Jerusalém. 22, o capítulo. Advertências contra o vale da visão. O que vem perturbando vocês agora, o que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço.
Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos. Foram capturados sem resistências. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse: afastem-se de mim, deixem-me chegar amargamente. Deixem-me chorar amargamente. Não temem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois, ó soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor no Vale da Visão. Dia de derrubar muros, dia de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava, avança com seus carros e cavalos. Kir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros, e cavalheiros tomaram posição junto às portas das cidades. Judá ficou sem defesas. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta e ouviram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior e contaram as casas de Jerusalém. E derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento, mas ao contrário houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muitas carnes e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isto: até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano Senhor dos Exércitos. Profecia contra Sebna. Assim diz o soberano Senhor dos Exércitos: vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui? E quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja, o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe. Ó homem poderoso. Ele o embrulhará contra uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do Senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo. Você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você, com o seu cinto revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será, para o reino de seu pai, um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole, seus descendentes, todos os seus utensílios menores, mas das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos: a estaca fingada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Profecia contra Tiro. Advertência contra Tiro. Plantei navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio você esta mensagem: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas.
O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza e o mar falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados. Com a novidade de Tiro, cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta cidade jubilosa, que existe desde tempos muito antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes. Quem planejou isto contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planteou para que todo orgulhoso e vaidade, para bater todo orgulhoso e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e faz tremer seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas, e disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada, levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, este é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para criaturas do deserto, erguerem torres de vigia, despojam suas cidades e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês, navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos. É o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá para a cidade. Ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim de 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Este voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas. Deixa eu arrumar aqui, parece que... Agora que eu olhei, gente, tá meio torto. I'm sorry. Vamos lá, capítulo 24. A devastação do Senhor na terra. Vejam, ó Senhor, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, e arruiná-la sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e para o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, e o mundo definha e murcha, definhados os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedecem às leis, violam os decretos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho, entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda alegria chegou ao fim, toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta foi feita em pedaços. Assim será na terra entre as canções, como quando se usa a vara de oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam alegria. Desde o acidente
Desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois o Senhor no oriente, nas ilhas e no mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, ai de mim, os traidores tremem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cora e laço os guardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus. Tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo da terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença de seus líderes. Louvem o Senhor, capítulo 25. Senhor, tu és meu Deus, eu te exultarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas. Coisas há muito planejadas, fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidade dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te honrará. A cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, contra o sopro dos cruéis e como tempestade contra o muro, e com o calor do deserto tu silencias o branido dos estrangeiros. Assim como diminui o calor com as sombras de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, exultará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria de seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte. Mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade de suas mãos. Abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará. Ele os lançará ao pó da terra. Capítulo 26. Cântico de louvor. Naquele dia este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece salvação. Como muros e trincheiras, abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Confiem para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva. É a lança ao pó. Pés os pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres, a vereda do justo é plana. Tu que és reto, tu tornas suave o caminho do justo, andando pelo caminho das tuas ordenanças. Esperamos em ti, Senhor, o teu nome e a tua lembrança.
são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra e nas tuas ordenanças, os habitantes de todo mundo aprendem justiça. Ainda que até compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra de retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. O fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcancemos fizeste-os para nós. Ó Senhor, ó nosso Deus, outros senhores também de ti nos têm dominado, mas só o teu nome oramos. Agora eles estão mortos, não viverão, são sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína, apagaste por completo a lembrança deles, fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação, da glória te revestiste, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscaram, quanto os disciplinaste, sussurraram em oração, como a mulher grávida, prestes a dar à luz. Tu contorce e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença. Ó Senhor, nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos a luz ao vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos luz aos habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltarão ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dá a luz aos seus mortos. Vá, meu povo, entre seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, ó Senhor, o Senhor está saindo de sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, mas não encobrirá os seus mortos. É bem forte essa parte, né, gente? Que é assim, fala muito da ira de Deus que pode vir, né, contra nós no dia do julgamento até mesmo, né? Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Isso é uma coisa tão atual que se ele tivesse escrito isso ontem, caberia para nós perfeitamente hoje, né? A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos, né? E aqui quando fala, os teus mortos viverão, os teus corpos ressuscitarão, vocês que voltarão ao pó. Acordem e cantem de alegria, né? É uma promessa que nós temos mesmo, né, gente? De depois de mortos, nós ressuscitarmos para termos a salvação e a vida eterna. Então, eu acho que é uma das partes mais importantes, tá aqui nesses versículos, né? Do capítulo 26, versículo 19 até o 21. Pra gente estar meditando, pra gente estar pensando, que se eles tivessem sido escritos ontem, seriam super atuais pra gente hoje, né? Vamos encerrar por aqui. Vamos começar no próximo vídeo, o capítulo 27. Isaías, como eu havia falado pra vocês, é o livro mais longo. E realmente é, gente. Acho que são umas 60 páginas. Vamos ficar um tempinho aí meditando em Isaías, ok, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.